Astras, tudo bem com vocês? Eu chego aqui em um momento difícil de compartilhar pra vocês como foi a leitura do penúltimo livro de Trono de Vidro, que nada mais é do que Torre do Alvorecer. Pra quem não sabe, Torre do Alvorecer é o penúltimo livro de Trono de Vidro e acontece depois de Império de Tempestade. E daqui eu já vou responder a grande pergunta. Sim, esse livro é obrigatório a leitura e a ordem dos fatores altera o final. Você precisa ler Torre do Alvorecer depois de Império de Tempestades e antes de Reino de Cinzas. Não pode pular esse livro, a não ser que você vá perdido para Reino de Cinzas. Quando eu vier de Reino de Cinzas eu explico como vocês vão chegar perdidos lá, mas um final que não acontece no livro anterior, então você precisa ler Torre do Alvorecer, nem que seja só pelas últimas 150 páginas. Deixa eu contar para vocês o que é que está acontecendo nesse universo. Esse livro aqui acontece no mesmo tempo que está acontecendo do Império de Tempestades. Então, se você não leu, eu recomendo mesmo que você leia Torre do Alvorecer depois de Império de Tempestades. Não leia antes. Porque nesse livro aqui já vão ter várias revelações que acontecem em Império de Tempestade, que é muito interessante a gente fazer a leitura. No final da Rainha das Sombras, o Dorian manda o Cole e a Nesryn para outro reino para conseguir apoio militar. Então, Cole e a Nesryn vão para esse reino atrás desse objetivo, mas também é um reino que tem curandeiros muito famosos. Então, o Cole, que tá ferido da última guerra, vai lá para tentar se curar nessa torre especial. Então, nesse livro aqui a gente vai ter o Cole trabalhando esses dois objetivos junto com o auxílio da sua Steppe vulgo Nesta. Porque o Cole trata a mulher desse jeito. O Cole ou a mulher dele ou a Steppe dele. Ele só tem essas duas opções pra fazer na vida. Então, agora nós temos o Cole como mão do rei e a Nesryn sendo a capitã da guarda. Ela vai chegar lá com o ex-capitão, que muitas vezes me confundia durante a leitura, que ficava essa coisa de capitão, ex-capitão e papapá. E tem esse objetivo de conquistar a galera de Antica para ajudarem ele durante tudo o que eles precisam fazer, principalmente contra os Lag. Eles estão indo lá sabendo esse segredo e a ideia é não contar pra ninguém, mas no fim acaba que eles contam pra todo mundo. Essa obra aqui, com certeza, puxa um freio em todas as expectativas que a gente tá. Eu tenho certeza que durante todas as leituras a gente faz uma crescente de desenvolvimento de história de personagens. E em Torre do Alvorecer tudo zero. Simplesmente a gente começa do zero. É uma história nova, com personagens novos em um outro lugar. É como se a gente só tivesse o Cole e a Nesryn de conhecidos. De resto, é uma bagunça, uma confusão de histórias, mas ele continua sendo importante e obrigatória a leitura. A gente vai para esse outro rumo completamente diferente. É um universo completamente diferente, com novos cenários e todo um novo desenvolvimento. E de fato, começa essa jornada do zero. Uma escolha que eu digo que é perigosíssima, já que esse é o penúltimo livro da saga. A autora então faz com que a gente tenha assim uma queda brusca do que está acontecendo e corta um pouco do clima do leitor. Não sei se é para diminuir as nossas expectativas para Reino de Cinzas, mas ela faz isso com um leitor que está com o coração aquecido depois de ter lido a história de Império de Tempestades. E olha que o final de Império de Tempestades foi simplesmente um surto atrás de surto, o coração palpitando a todos os momentos. Então a autora volta pra gente do começo. Todas as dificuldades que a gente tem no primeiro livro. A gente vai ter nomes difíceis, descrições em demasia, meu Deus do céu, umas complicações de frases e falas e palavras desnecessárias. Ela enche de linguiça o livro. Sim, tem muita coisa que não precisa. Gente, para descrever uma coisa simplesinha assim, que era óbvia de se escrever em 2 palavras, ela usa 3 parágrafos. E ela faz isso durante todo o livro de forma constante, que transforma o entendimento do leitor em muito mais dificuldade. Tem muito mais pena pra gente sofrer durante a leitura de Torre do Alvorecer. E isso faz com que o livro, em vários momentos, tenha uma leitura lenta e arrastada. Principalmente no começo do livro, que é quando você ainda tá tentando entender o que tá acontecendo. Agradeço a tia Dani que fez uma lista dos nossos personagens e suas características pra eu poder entender. Eu acho que deveria ter isso em Torre do Alvorecer, com certeza. Porque era o livro de um lado e a lista do outro, pra eu saber com quem que a gente tava falando. A gente chega em 30% do livro e o livro simplesmente não saiu do lugar. Sério, eu reclamei muito do primeiro. Mas se eu tivesse lido Torre do Alvorecer, eu nunca teria reclamado do primeiro. Porque o primeiro eu acho que é uma questão de que a escrita não foi tão bem desenvolvida na época. Mas claro, também foi o primeiro livro, uma fanfic, enfim. Depois que a gente sabe toda essa história, a gente passa a justificar os atos. Torre do Alvorecer é simplesmente porque não tem nada acontecendo nos 30% do livro, do começo do livro. As coisas só vão realmente acontecer faltando 200 páginas, 150. E olha que o primeiro livro era uma introdução da saga que conseguiu ser muito melhor que esse. E não bastando isso, esse livro aqui vai trazer pra gente os povos do Cole. Assim como por muitos momentos em Rainha das Sombras eu sofri com os povos da Eileen, querendo ler os povos da Menon, aqui foi em outro nível, do tipo que eu não suportava na hora que começava a aparecer o nome do Cole. Eu chamo ele de Charltonildo, a forma escrita, né? Ele é insuportável.
insuportável. E assim, vocês sabem que comigo não funciona essa questão de remissão. Depois de vários livros, vou fazer uma remissão de um personagem que eu simplesmente odeio. Não funciona. A Cosf tá aí pra provar, vocês podem ver o vídeo. E eu posso dizer aqui uma frase que é uma grande poeta que diz, no caso, eu mesma, remissão de cu é rola. Gente, não tem como, não tem como. A gente odeia esse idiota desde depois do segundo livro, foi só decadência dele, não tem como. Ele sempre fez besteira, e agora eu tenho que acreditar na mudança. Eu enxergo muito a Nestor, é aquela coisa de que agora eu tenho que perdoar todos os erros do passado. Gente, ele continua sendo um porre, ele continua sendo um macho, machista, com certeza bolsominion. Eu sei que ele é, eu sinto que ele é bolsominion. Ele sempre se faz de coitadinho, é o penoso, é meu Deus do céu, eu fui abandonada, eu fui largada, eu sofri. Ah, tá. E aí o problema é exatamente o mesmo problema da Nestor. Não foi só você que sofreu, meu amor. Não foi só. Gente, o Cal tem a coisa na cabeça dele de que ele acha que o mundo gira ao redor dele, que as coisas acontecem ao redor dele. Por exemplo, tem um momento que o Cole tá pensando que ele simplesmente pensa que a Aileen esperou voltar pra falar com ele e não teve nada com o Rowan enquanto não tinha falado com ele. Ah, moço, é brincadeira. É brincadeira você achar mesmo que a Aileen tava esperando por sua causa. E aí, não. Isso é o elogio dele, ela ter esperado ele. Sendo que ele, em todos os momentos do livro, estava usando a Nesrin como step. Todo esse tempo ele tá, tipo, estou sofrendo por Aileen. Ah, eu vou deitar com a Nesrin. Não tem nadinha nela, ela não tem sentimentos. Gente, é sério, isso é o tempo todo. Ele é chato, ele é insuportável. Ele fez um monte de merda no livro anterior. Ele precisa aprender a se amar antes de amar alguém. E ao invés de fazer isso, o que é que fizeram? Meteram uma mulher maravilhosa, que é a Irene. Meteram uma mulher maravilhosa com um cara antipático. Pra dizer assim, ai, a mulher corrige ele com amor. E eu não suporto isso. Ela não é terapeuta. Ela é curandeira. Ela não é a psicóloga dele pra corrigir ele. Cara, não é assim que as coisas têm que funcionar. O cara não se ama primeiro, antes de amar outra pessoa. E eu não aceito isso. Eu não aceito essa coisa de, mulher de bom coração, servindo de terapia pro homem lixo, que é atormentado pela própria culpa. Não aceito isso de jeito nenhum. Não consegui aceitar esse relacionamento que foi nos empurrado goela abaixo, de tipo, ela vai ensinar o Cole a ser uma pessoa melhor. Eu odeio isso. As pessoas precisam aprender a serem pessoas melhores sem necessitar de uma pessoa do lado pra ter um relacionamento de amor ao invés de amizade pra resolver esse problema. Não gosto disso de jeito nenhum. Nenhum. E mostra que não aprendeu nada. Outra coisa que me dá muita raiva no Cole é que esse livro todo, de novo, a gente tem o mesmo problema. Tudo pra ele, a Aileen fez com maldade. Tudo pra ele foi crueldade da parte dela. Mano, ele era o capitão da guarda e ele acha que ele tá certo e não tem matado ninguém. Mano do céu, você fez um papel horrível. Você não protegeu ninguém. Essa é a questão. E aí sim você pode sentir culpa do que você tá falando, porque eu tô falando pra te machucar. Mas ele simplesmente esquece tudo de bom que ela fez. Ele simplesmente esquece, sendo que a Aileen fez muita coisa pro povo, ele salvou a galera, ele simplesmente livrou o Dorian daquele demônio. Mas não, a Aileen foi ruim porque a Aileen me abandonou. Sendo que ele mandou ela pra longe. Ele fez isso. Cara, não tem como suportar o Cole, não tem. O engraçado é que quando era pra dormir com ela, ele tava super ignorando as coisas ruins que ela tinha feito, né? Isso ele queria. E ele matando gente com Vlag à torta e à direita também podia, não tem problema nenhum. Mas a Aileen, ela tinha que se manter, ela tinha que saber controlar os poderes. Sendo que depois que a gente lê de Império de Tempestades, a gente sabe que não é isso que acontece. A Aileen simplesmente explode se ela não usar os poderes. Então a gente vê que ela não pode ter controle 100% disso, até porque ela tá começando a usar mais agora. E aí o Cole quer que ela tenha um domínio 100% das habilidades. Sendo que as obras dela sempre existiram uma questão de urgência, de tipo, eu não posso muito calcular sobre isso. Era raiva, tá bom, ele é um pouco descontrolado às vezes, tudo bem, mas ele não pode culpar ela isso. Ainda hoje ele fica martelando. Isso aí é coisa de homem que não superou a mulher, gente. Quando ele matou uma casa todinha de gente, cheia de gente, pra salvar ele do sequestro, tudo bem, aí podia. Ela devia ter deixado ele morrer naquela sala, aquele desgraçado. E aí ele abandona ela, joga ela pra outro escanteio, pra um lugar que ela não quer ir, simplesmente pra dizer, vai, eu vou ser o seu herói. Não faz porra nenhuma. Manda ela pra outro lugar e diz que ela abandonou ele. Mas enquanto a Aileen tava fora, a Nesrin tava aqui, né? Pra ajudar, pra dar esse apoio pra ele. Gente, não tem como. Nas palavras da sábia Lorena, ele reconheceu simplesmente o que a gente já sabia. E ele até que, enfim, no final, a remissão dele é superar a Aileen. É isso, gente. O que ele precisava fazer até agora era superar a Aileen, que ele não tinha feito. Ele não fez mais do que a sua obrigação, gente. Ele é um macho territorialista que nem os féricos são
são tão territorialistas quanto esse macho. A Irene com certeza iria merecer algo muito melhor do que ele, muito melhor do que ele. Ele tem uma masculinidade que é tão frágil que beira a toxicidade. Revirei os olhos a cada vez que ele apareceu. Revirei os olhos até o último segundo, até a última página eu tava revirando os olhos. Mas devo dizer que, em compensação, os povos da Nesrin foram perfeitos, foram maravilhosos. Graças a Deus veio pra alternar com a merda do que tava sendo os povos do Cole. Enquanto ele tava vivendo lá sua fanfic, a Nesrin tava realmente fazendo alguma coisa pelo povo, tava procurando informações, tava ajudando, tava indo lá descobrir o que eles tinham ido tentar descobrir, né? Que era como se livrar daquelas coisas ruins que estavam por lá. E sem dúvida foi o melhor núcleo. A gente conheceu personagens maravilhosos, principalmente através dela, através da Irene. São personagens que eu acho que vão ficar na série, principalmente maravilhoso, que é o Sartaq. Ganhou com certeza meu coração, assim. E ele faz alguma coisa útil pela Nesrin. Ele simplesmente cuida, ele ama, ele protege, ele deixa ela trabalhar, ele não abandona ela, ele segura a mão e não empurra pelo penhasco. E eu amei também os Rooks, eu já quero eles juntos com o Abraxo. O Abraxo é maravilhoso. Saudades, mamãe, tá sentindo saudade de você. Sem dúvida foi muito divertido. Eu adorei a inserção dos irmãos, ficou muito legal. Claro que tá bem jogada de primeira pra gente, mas aí a gente vai se acostumando ao longo do livro, principalmente se você tiver uma listinha como eu. Esse plot dos irmãos, e assim, eu achei bem óbvio. Eu confesso que eu achei bem óbvio, eu já tinha imaginado isso desde o começo. Mas, no final, o livro com certeza traz revelações que tornam a leitura obrigatória. Simplesmente você não pode pular esse livro. Tem coisas que acontecem no último... Você precisa ler. Você precisa ler, você não pode simplesmente largar. Porque 200 páginas por fim, 150 páginas por fim, você se anima. Talvez você possa ler só essas 200 páginas, mas não sou eu que tô dizendo isso. Tem revelações importantíssimas que vão mudar, sim, o rumo da história. E apesar desse ser o pior livro da saga até agora pra mim, sem dúvida, principalmente por ele quebrar completamente a minha linha de raciocínio durante as leituras, eu odiei isso, ele tem que ser lido. Eu não considero que você possa simplesmente pular a Torre do Alvorecer. Não pode, não dá. É que nem Lâmina Assassina, você também não pode pular. Então eu não sei pra que botaram o nome de bônus, mas você não pode pular esses livros. Eles são importantíssimos pra série. Lâmina Assassina, por exemplo, ela simplesmente começa a aparecer em todos os momentos. Depois que passa o tempo de Lâmina Assassina, que você tem que ler entre o segundo e o terceiro livro, no máximo, todos os personagens começam a aparecer. Você vai ver de novo menções a todos os personagens que apareceram lá em Lâmina Assassina. Então você tem que ler. Principalmente aqui em Torre do Alvorecer. Também aparecem personagens de Lâmina Assassina do jeito que Império de Tempestades também apareceu. Então eu achei muito legal. Eu achei que agora foi o crossover e todo mundo se encontrou. E eu tô louca pra fazer a leitura de Reino de Cinzas. Muito ansiosa por esse momento. Estou com saudade da Mana e do Dorian. Estou com saudade da Eileen e do Rowan. Estou com saudade do Aedion e da Alyssa. Estou com saudade de todo mundo. Eu simplesmente quero voltar pra um universo em que eu não tenha que ficar lendo o povo do Cole toda hora, todo tempo. Tipo, metade do livro dele. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Fazendo a cara de paz agora. Não esqueça de comentar aqui embaixo o que é que vocês acharam de Torre do Alvorecer. Se vocês já leram esse livro, o que foi que vocês acharam. Se vocês aceitaram a remissão do Cole. Não tem problema a gente discordar, viu? Não tem problema. Não esqueça de ver os próximos vídeos. Tem muita coisa por aqui. Beijinhos, até a próxima.